diz que nós somos vasos, e o vaso pode se quebrar na mão do oleiro, e o oleiro faz de novo. Melhor é o vaso quebrado na mão do Senhor do que inteiro nas mãos do inimigo, né, igreja? Amém? Você crê dessa forma? Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos então orar, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez, porque a receita que o Senhor nos ensinou é orar. Então vamos orar. Amém? Amado Deus e Pai, é diante da Tua presença que estamos, reconhecendo o sacrifício vivo que Tu enviaste à terra, o Senhor Jesus, para morrer e para vir em forma humana, Senhor. Ele se fez homem e habitou entre nós. Teve fome, sede, passou dores, humilhação, Senhor. E conosco não é diferente, Senhor, porque somos seres humanos, limitados, imperfeitos, pecadores, Senhor Jesus. Quanto mais buscamos mais a Tua presença, Senhor, mais nós reconhecemos que somos pequenos e falhos, porque somos limitados e impotentes, Senhor, diante de tantas circunstâncias. Hoje está aqui a Tua igreja, meu Deus, meu Pai. Ela não veio aqui, Senhor Jesus, por acaso, mas ela veio buscar a Tua face, a Tua presença, a revelação que vem de Ti, Senhor. Toma-nos, Senhor Jesus, como vasos na mão de um oleiro, Senhor Jesus. Tira toda a rachadura, toda a trinca, Senhor, tudo aquilo que não presta, Senhor. Desfaz, Senhor Jesus, a normalidade da vida, Senhor, de pensar que tudo é certo, que tudo pode, que só um pouquinho não faz mal, Senhor. Que sejam desfeitos das nossas vidas a hesitação, Senhor, os atrasos, os bloqueios, as imperfeições, a estagnação, a ignorância, conexões com pessoas erradas, o desalinhamento, Jesus, a paralisia espiritual, a retaliação, os retardos, as distrações, Senhor. Tira do meio do Teu povo o espírito de confusão, o espírito de fofoca, de afronta, o espírito de ataque, o espírito opositor, o espírito contrário, Senhor. Tira o espírito de enfermidade do meio do Teu povo, Jesus, para que venha a paz, para que venha a alegria, o ânimo, a força e o vigor, Senhor, porque nós declaramos Hebreus 11:1. Eu vivo e declaro: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque eu, pela fé, já recebo aquilo que Deus prometeu. Porque eu creio que pela fé de cada irmão, de cada irmã que está aqui, já receberam em nome de Jesus. Então, gratidão, gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Vai visitando os lares, Senhor, vai quebrando toda maldição, todo pacto, Senhor. Todo presente que chegou na casa com má intenção, Senhor Jesus, revela para o Teu povo, meu Deus, o que está, Senhor Jesus, bloqueando a bênção, Senhor, porque ainda não recebemos aquilo que estamos esperando, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos da Tua instrução, nós precisamos da unção que está em Ti, Senhor, e sem Ti, como diz a Tua palavra, nada podemos fazer. Ó Senhor Jesus, usa-me neste altar, Senhor, para que não seja mais eu falando, Senhor, mas que eu venha trazer aquilo que é da Tua vontade, Senhor, aquilo que é do Teu querer para as nossas vidas nesta noite. Amém e amém. Te pedimos isso no nome santo e poderoso Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da palavra hoje é a oração que mudou a vida de Salomão. A oração que vai mudar a tua situação hoje. Você crê dessa forma? Todo aquele que chegou aqui triste vai sair alegre. Todo aquele que chegou aqui desmotivado vai se motivar. Todo aquele que chegou doente vai sair daqui curado. Para a honra e para a glória do Senhor. E muita coisa o Senhor vai fazer neste lugar. Porque depois que você ouvir esta pregação, você vai acrescentar mais um item na sua oração, que é a sabedoria, igreja. A sabedoria para lidar com os conflitos, com as situações que surgem. Quantas vezes nós estamos diante de um problema e não sabemos o que fazer, né, igreja?
e nós ficamos ali impotentes. Mas o Senhor quer dar para mim e para você nessa noite sabedoria, sabedoria que vem do alto, para agir em todas as circunstâncias. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis 3:9. A palavra do Senhor se encontra, nesse livro de Reis ali, e vai falar do rei Salomão. O rei Salomão foi filho do rei Davi, e ele reinou no lugar de Davi. Quando o Senhor ofereceu para ele uma chance dele pedir, ele pediu sabedoria para o Senhor, porque ele precisava de sabedoria. Era o que ele não tinha e ele precisava. Igreja, nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor, porque às vezes nós temos atitudes tolas, Às vezes nós não sabemos nem o que fazer, mas quando o Senhor dá sabedoria para nós, nós sabemos agir, nós sabemos responder, nós sabemos fazer. Historiadores dizem que Salomão reinou com 12 anos de idade, alguns dizem que foi com 14, outros falam que foi com 20 anos, Com 12 ou com 14 ou com 20, a gente reconhece que era um menino ainda, Muito jovem para governar uma grande nação. Então, Davi tem um filho ali, vários filhos, Mas Salomão se destaca por quê? Porque ele vai atrás dos passos do pai dele, Ele segue o ensino e Davi consegue com que esse filho faça a vontade do Senhor. Então, Davi muito jovem, ali foi rei, e depois Salomão também, jovenzinho, foi mais jovem que Davi ainda, começou a reinar. Então, Salomão oferece sacrifícios a Deus, ele manda fazer sacrifícios, 1000 sacrifícios, e o Senhor recebe aquele sacrifício. E o Senhor vem à noite para ele ali e fala com ele. Diz para ele assim: Salomão, o que você quer nessa noite? E o Senhor Jesus está de novo aqui neste lugar falando para você: o que você quer nessa noite? Peça que eu te darei. O que você precisa? O que é mais urgente na tua vida? Uma causa, uma situação, um problema, a doença? O que é que você precisa nessa noite? O Senhor está falando com você. Então vamos ler a palavra lá em 1 Reis 3:9. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, a palavra ali diz que Deus aparece a Salomão, e Salomão pede um coração sábio, um coração que seja ouvinte. Ele ouve as situações e para que ele possa responder. Salomão, ele não foi egoísta, porque esse dom que ele tinha não era para ele próprio, mas era para quê? Para ajudar o povo de Deus. E a palavra também vai dizer que o povo de Deus era em grande número. Ele era mais ou menos uns 6 milhões de pessoas para ele governar. Era grande naquela nação. Então Salomão ali começa a reinar e pede a Deus um coração sábio. Um coração que ouça as coisas que o povo precisa e que possa responder o seu povo com sabedoria, Porque além de ele ajudar o povo, ele queria também resolver da melhor maneira possível. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, assim como diz lá em Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí vem um bônus, aí vem uma gratificação, porque o Senhor, ele não dá só aquilo que nós pedimos. O Senhor dá muito mais do que aquilo que pedimos. Então, tudo aquilo que você está pedindo nessa noite, o Senhor vai fazer, o Senhor vai conceder, mas é no tempo dele, e não vai vir só essa bênção que você está pedindo, vai vir outras e outras
acompanhando esse milagre do Senhor na sua vida. Aleluias. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, é isso que acontece. Vem o free, né? O free é gratuito, vem extra. Então, quando nós amamos o Senhor e colocamos Ele em primeiro lugar, acontece tudo isso na nossa vida. E a sabedoria vai fazer isso por nós. Nós vamos dizer alguma coisa, nós vamos agir de acordo com a situação e as coisas vão se resolver. Então, que hoje eu e você receba do Senhor sabedoria. Eu tomo posse da palavra e eu profetizo sobre a igreja sabedoria que vem do alto. É sabedoria no trabalho, é sabedoria na rua, em casa, por onde nós andarmos. Aleluia. Salomão amou o Senhor, buscou o Senhor em primeiro lugar e o Senhor deu a ele o que ele pediu, que era sabedoria. Então, às vezes, nós somos limitados, né? Quando Davi entregou ali para Salomão reinar, ele disse para ele, olha, você vai ter que construir um templo. E Salomão deveria ter pedido habilidade na construção ou outras coisas, mas ele pediu sabedoria e um coração ouvinte. A palavra também vai dizer que a primeira audiência que acontece com Salomão é quando duas prostitutas, né? Até foi citado pelo irmão Cabral no último culto, elas moram juntas, elas ficaram grávidas e as duas têm filho. Uma prostituta teve um bebê 3 dias antes e a outra 3 dias depois. E aconteceu que as duas dormindo, uma mãe, né, se debruçou em cima do seu filho e acabou matando ele sufocado. E ela não se contentou em ficar com o filho morto. Ela colocou o filho morto para outra mãe e pegou o filho vivo para ela. E isso era uma coisa que estava tirando a paz da mãe que tinha o filho vivo. Porque quando ela acordou de manhã e ela foi dar de mamar para o seu bebê, ela reconheceu que aquele filho não era dela. E eles foram ali perante Salomão. E Salomão, né, naquela humildade, recebeu essas duas pessoas, né, como diz a palavra, duas pessoas simples, comuns, julgadas pela sociedade. E o rei Salomão ali teve uma atitude sábia, onde ele queria saber quem era a mãe verdadeira, porque perguntava para mim, você é a mãe? Ah, eu sou a mãe. Perguntava para outra, você é a mãe? Eu sou mãe também. E estava um caso ali bem difícil de resolver. Então Salomão pede uma espada e ele diz que vai cortar a criança ao meio e dar um pedaço para cada uma. A mãe, que não era a mãe verdadeira, disse, pode matar nem para mim nem para ela. E a mãe que era verdadeira disse, não mate meu filho, nem que fique com ela, mas eu prefiro ver ele vivo. Esta foi a atitude de Salomão e conseguiu ali resolver aquela situação. Então, Salomão pôde responder para as duas e fez ali uma justiça para aquela mãe que estava pedindo, né? E quantas vezes nós pedimos ao Senhor que faça justiça para nós, né? Embora nós também não sejamos assim tão justos, né? Porque às vezes a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é, às vezes, para um parente, para um amigo, para um mais chegado, é um peso. Daí, quando quer para outro, às vezes não é a mesma medida. E o Senhor quer que nós tenhamos a mesma medida, igreja. Seja para os nossos mais chegados ou para aquele que precisar. Então, Salomão ali usou o mesmo peso e a mesma medida que ele teria, né? Fosse ali um advogado, um médico, alguém mais letrado, ele usou de justiça para com aquelas 2 pessoas. E o problema se resolveu. Tem também uma história que um rei morreu e no lugar dele ia ficar seu filho. Naquela época não tinha DNA como tem hoje, né? É bem fácil descobrir se é filho ou se não é filho. Então o rei era muito rico e apareceu ali 3 jovens dizendo que eles eram filho do rei. E agora, como resolver essa situação? Perguntava para o primeiro, você é filho do rei?
e vai herdar o trono. Ah, eu sou filho. Para o segundo, você é filho do rei. Ele dizia e afirmava que era filho do rei. E o terceiro também dizia a mesma coisa. Então, o rei que estava resolvendo esta situação pediu que trouxesse uma espada e que tirasse toda a moçada, né, do rei que morreu e colocasse numa lápide. E o rei ofereceu aos filhos desse rei uma espada e disse para o primeiro: vai lá e transpassa a lança no corpo do seu pai, né? Só estava ossada. Então aquele jovem pegou a lança e foi lá e transpassou todo o seu pai ali. Mexeu com todos aqueles ossos ali e enfiou a espada ali, e assim ele fez. Foi dado a lança para o segundo jovem, e o segundo jovem também pegou a lança, foi lá e enfiou a lança e fez ali um reboliço com os ossos, né, do seu pai. Quando foi oferecido a lança para o terceiro jovem, o terceiro jovem se recusou a fazer, e ele disse: não, eu não posso fazer isso com o meu pai. Isto não cabe a mim, remexer os ossos mortais do meu pai. E assim foi descoberto quem era o filho verdadeiro, né? O último ali, que não transpassou a espada nos ossos do pai, porque ele reconheceu que era seu pai e que ele devia respeito ao seu pai, mesmo ele ainda sendo morto. Então, há coisas, igreja, que é só Deus, né? Não tem espaço tão pequeno que Deus não possa entrar. Não tem problema tão grande que o nosso Deus não possa resolver. Porque o mesmo Deus que deu essa sabedoria a Salomão está aqui nesse lugar. Esse rei, ele não houve nenhum e não haverá outro como o rei Salomão. Só que Salomão, ele comete também muitos erros, né? Milhares de erros. Ele casou com a filha de Faraó, né? O seu primeiro casamento foi com a filha de Faraó. Por quê? Porque ele queria fazer aliança política. E depois ele se casa mais 699 vezes. 700 vezes esse homem se casou com tantas mulheres, né? E ainda mais 300 concubinas, que dava um total de 1000 esposas, né? Governar toda essa mulherada aí não foi fácil para a cabeça de Salomão, e ele acabou se perdendo, porque cada mulher que ele tinha servia um Deus, né? E daí vem a mulher com aquele agrado, né? Pegava ali o seu ídolozinho e dizia: Salomãozinho, será que você pode construir um templo para este meu Deus aqui? Para esse meu ídolo? E lá ia Salomão e construía um templo para aquele Deus. E assim foi para uma e para duas, né? E 1000 mulheres conseguiram fazer com que esse homem se desvirtuasse. Ele construiu muito templo para deuses e acabou se perdendo, né? A palavra também vai dizer que ele foi um homem sábio e prudente e teve uma morte natural. Ele reinou por 40 anos. E o seu maior erro foi fazer altares para deuses estranhos, né? Servir deuses estranhos. Ele esqueceu da sua juventude, ele esqueceu daquilo que o seu pai ensinou e fez aquilo que agradava às mulheres. Então, que eu e você possamos prestar atenção nas coisas que vêm de Deus. Porque nós estamos num lugar, igreja, que podemos falar com a boca cheia: aqui é pregado o evangelho verdadeiro. Muitas igrejas estão aí pregando um falso evangelho. Então, que eu e você não venhamos ouvir, né, e ver coisas erradas e pensar que está tudo certo. Devemos vigiar, né, onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que é ensinado para nós. Aqui na igreja é ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino dele e a sua justiça, a perdoar e a amar o nosso próximo, né? A palavra, cada pregador que traz uma palavra, ele tem o cuidado de ver se está em sintonia com Deus. Porque o crente, quando não está em sintonia com Deus,
é como um rádio fora de estação. Quer se ligar, mas não se liga. Quer ganhar, mas não ganha. Então, que nós estejamos assim, bem sintonizados na presença do Senhor. Você crê dessa forma que nós podemos sintonizar a sintonia certa do Senhor Jesus? Ficar ligado na rocha eterna que é Ele? Buscar dele, que só Ele tem poder para curar, para livrar, para libertar vidas. E hoje o Senhor também diz mais uma coisa, que Ele está acrescentando anos de vida nessa igreja. Que essa doença que você tem não é para a morte. O Senhor diz, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Salomão ali então julgou a causa daquelas duas mulheres. E nenhuma delas queria o filho morto. Eles queriam um filho vivo. E nesta noite, igreja, eu digo para vocês que nós não queremos um Jesus que está morto, mas nós queremos um Jesus vivo na nossa vida. Um Jesus que é eterno, que é santo, que é poderoso, que é glorioso. Aleluias. As mulheres ali não queriam, assim como eu e você, queremos ter esse Jesus vivo, que ressuscitou, que está aqui, que ouve o meu clamor e o seu clamor, e está fazendo milagres neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus vivo está aqui, Ele está conosco. E o segredo para viver com sabedoria é amar ao Senhor e seguir aquilo que Ele falou. Porque como eu tinha dito no começo do culto, mais vale nós estarmos aqui às vezes vindo assim, com tanto problema, com tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas nós estamos na mão do oleiro. E se Ele quiser, Ele quebra e Ele faz de novo. Mas mal é estar na mão do inimigo. Pode estar inteiro na mão do inimigo e daí vai ser o quê? Engolido vivo, né? Porque é isso que o inimigo faz. Ele não perdoa, ele não pede licença, ele vem e faz um estrago, né? Faz um arrombo. E todo aquele que está em Cristo tem novidade de vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A rainha de Sabá também veio lá dos confins da terra para conversar com Salomão, porque grande era o sucesso que esse rei tinha perante todos os povos, né? Porque não houve e não haverá um rei mais sábio que Salomão. Que pena ter morrido daquela forma, né? Idolatrado tantos deuses e feito tantas coisas erradas, né? Então, que eu e você guarde essa palavra no coração e que quando nós formos orar, que nós peçamos ao Senhor, dá-nos um coração sábio, um coração diligente, né? Um coração que perdoa, que sabe ouvir e que sabe resolver as coisas, né? É maravilhoso quando a gente tem conselho para dar, né? E não pede conselho, porque o Senhor aconselha todo aquele que está com Ele. O Senhor instrui, o Senhor fortalece, o Senhor ajuda, né? Como diz naquela passagem ali de Deuteronômio, eu estava passando por uma grande dificuldade e eu fui num culto. E eu disse para o Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, porque grande era a tribulação que eu vivia naquele momento. Aí o Senhor colocou lá, Deuteronômio, o pregador pregou assim: eu sou Deus, eu firo e eu saro. Eu mesmo causo a ferida e eu saro. Eu mato e eu faço viver. E da minha mão não tem quem escape. Essa foi a palavra que eu guardei no meu coração. Que o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E maravilhoso é estarmos na mão do Senhor. Porque se você está na mão do Senhor, a cura. Se você está na mão do Senhor, a solução. Se você está na mão do Senhor, a sabedoria vem, a ajuda vem. A nossa ajuda, ela não vem do lado direito nem do lado esquerdo. A nossa ajuda vem do céu. Então, quando você contemplar este céu, olhe para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do alto. Amém?
e as palmas são para Jesus.